E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Mateus 16, 18. Nesses 2 milênios de cristianismo, desde o seu início no primeiro século da nossa era, não foram poucas as pessoas que tentaram destruir a nossa fé. Aliás, não foram poucas e não foram pessoas fracas. Vários imperadores martirizaram inúmeros dos nossos irmãos na tentativa de que eles abjurassem, fazendo com que a população em geral amedrontada fizesse o mesmo e o movimento terminasse. Durante todo esse tempo, é evidente que o cristianismo mudou muito, para o bem e para o mal, infelizmente. A mudança é inevitável. Entretanto, nos dá um pouco de tristeza ver que a nossa religião, ao longo dos séculos, por várias vezes tenha ficado refém nas mãos de pessoas desonestas, que se utilizam dela para o enriquecimento pessoal, através de condutas desonrosas, como o charlatanismo, por exemplo. Mas deixando esse aspecto um pouco de lado, pensemos nesse momento em coisas boas. Os textos de hoje nos levam a refletir, dentre outros aspectos, sobre o cuidado e o amor que Deus tem para com cada uma de nós. No texto do Evangelho, Jesus pergunta aos discípulos o que o povo falava a respeito dele, quem eles pensavam que ele era. Alguns pensavam que Jesus era um profeta novo ou reencarnado, podendo ser a reencarnação de João Batista, de Elias ou de Jeremias. Nesse momento, Jesus pergunta o que eles, os discípulos, pensavam a seu respeito. Pedro, como sempre o mais falante do grupo, toma a palavra e faz uma das mais belas e inesquecíveis declarações sobre o Mestre. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. É nesse ponto que começa uma grande confusão, pois Jesus faz um trocadilho com o nome Pedro, que significa pedra, com a declaração que o apóstolo proferiu. Você é Pedro, Jesus dizendo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Esta pedra, nesse caso, é a declaração de Pedro. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Portanto, pensemos, a Igreja de Cristo, muito mais do que uma instituição religiosa, ela é cada pessoa que ama, aprende e vive os seus ensinamentos. Sendo assim, cada uma de nós, somos a igreja sobre a qual Jesus declarou que nem a morte poderia vencer. Isso é muito importante, nem a morte pode nos vencer. Como seres vivos que somos, obviamente, estamos passíveis de morrer a qualquer momento. Mas a morte não é o fim. Nós cremos e ensinamos isso, portanto, precisamos viver essa declaração. Nem a morte pode nos vencer. Repitam comigo: nem a morte pode nos vencer. Podemos passar momentos de muita tristeza, de angústia, sofrimento, dor, depressão, doenças. Enfim, uma série de acontecimentos e situações trágicas podem tomar conta da nossa vida por algum momento. E isso pode até se repetir ao longo da nossa existência. Entretanto, devemos ter isso em mente, lembrar de Jesus falando a cada um de nós, a cada uma de nós, quando a situação estiver desfavorável, nem a morte poderá nos vencer. Deus é dos vivos espiritualmente. Ele não é Deus de mortos. Estamos no mundo, somos seres humanos como qualquer outra pessoa e não temos tratamento privilegiado da parte de Deus sobre os demais apenas porque nós estamos inscritos em algum livro de membros de alguma paróquia. Precisamos sim fazer a diferença nesse mundo, demonstrando com atitudes concretas o amor de Deus para com toda a sua criação, agindo como fiéis mordomos do Senhor. Sentiremos nosso Deus cada vez mais próximo de nós e diante disso nada temeremos, nem mesmo a morte, pois ela não tem poder sobre nós.
Quando a nossa missão terminar aqui na terra, teremos muitos outros trabalhos a realizar em outros planos, em outros locais que Deus preparou. Que isso fique bem gravado em nossas mentes e corações. Ninguém pode nos vencer, ninguém pode nos destruir. Podem até matar o nosso corpo físico, mas o nosso espírito pertence a Deus e nem a morte poderá nos vencer. Repitam comigo: nem a morte poderá nos vencer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.